Capítulo 1º. Da racionalização de exigências e da troca de informações. Artigo 2º. Salvo disposição legal em contrário, os órgãos e as entidades do Poder Executivo Federal que necessitarem de documentos comprobatórios da regularidade da situação de usuários dos serviços públicos, de atestados, de certidões ou de outros documentos comprobatórios que constem em base de dados oficial da Administração Pública Federal deverão obtê-los diretamente do órgão ou da entidade responsável pela base de dados, nos termos do Decreto nº 8.789, de 29 de junho de 2016, e não poderão exigi-los dos usuários dos serviços públicos. Artigo 3º. Na hipótese dos documentos a que se refere o artigo 2º conterem informações sigilosas sobre os usuários dos serviços públicos, o fornecimento pelo órgão ou pela entidade responsável pela base de dados oficial fica condicionado à autorização expressa do usuário, exceto nas situações previstas em lei. Parágrafo único. Quando não for possível a obtenção dos documentos a que se refere o artigo 2º diretamente do órgão ou da entidade responsável pela base de dados oficial, a comprovação necessária poderá ser feita por meio de declaração escrita e assinada pelo usuário dos serviços públicos, que, na hipótese de declaração falsa, ficará sujeito às sanções administrativas, civis e penais aplicáveis. Artigo 4º. Os órgãos e as entidades responsáveis por bases de dados oficiais da Administração Pública Federal prestarão orientações aos órgãos e às entidades públicos interessados para o acesso às informações constantes das bases de dados, observadas as disposições legais aplicáveis. Artigo 5º. No atendimento aos usuários dos serviços públicos, os órgãos e as entidades do Poder Executivo Federal observarão as seguintes práticas. Inciso 1º. Gratuidade dos atos necessários ao exercício da cidadania, nos termos da Lei nº 9.265, de 12 de fevereiro de 1996. Inciso 2º. Padronização de procedimentos referentes à utilização de formulários, guias e outros documentos congêneres, Inciso 3º. Vedação de recusa de recebimento de requerimentos pelos serviços de protocolo, exceto quando o órgão ou a entidade for manifestamente incompetente. Parágrafo 1º. Na hipótese referida no inciso 3 do caput, os serviços de protocolo deverão prover as informações e as orientações necessárias para que o interessado possa dar andamento ao requerimento. Parágrafo 2º. Após a protocolização de requerimento, caso o agente público verifique que o órgão ou a entidade do Poder Executivo Federal é incompetente para o exame ou a decisão da matéria, deverá providenciar a remessa imediata do requerimento ao órgão ou à entidade do Poder Executivo Federal competente. Parágrafo 3º. Quando a remessa referida no parágrafo 2º não for possível, o interessado deverá ser comunicado imediatamente do fato para adoção das providências necessárias. Artigo 5º. Para fins de acesso a informações e serviços, de exercício de obrigações e direitos e de obtenção de benefícios perante os órgãos e as entidades do Poder Executivo Federal, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF, é suficiente e substitutivo para a apresentação dos seguintes dados. Inciso 1º. Número de identificação do trabalhador. NIT, de que trata o inciso I do caput do artigo 3º do Decreto nº 97.936, de 10 de julho de 1989. Inciso 2º. Número do cadastro perante o Programa de Integração Social, PIS, ou no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP. Inciso 3º. Número e série da Carteira de Trabalho e Previdência Social, CTPS, de que trata o artigo 16 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Inciso 4º. Número da permissão para dirigir ou da Carteira Nacional de Habilitação,
de que trata o inciso 7 do caput do artigo 19 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. Código de Trânsito Brasileiro. Inciso 5º. Número de matrícula em instituições públicas federais de ensino superior. Inciso 6º. Números dos certificados de alistamento militar, de reservista, de dispensa de incorporação e de isenção de que trata a Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964. Inciso 7º. Número de inscrição em Conselho de Fiscalização de Profissão Regulamentada. Inciso 8º. Número de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. CadÚnico, de que trata o Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, Inciso 9º. Demais números de inscrição existentes em bases de dados públicas federais. Parágrafo 1º. O disposto no inciso 4 do caput não se aplica aos processos administrativos em trâmite nos órgãos federais do Sistema Nacional de Trânsito para os quais seja necessário apresentar o número da permissão para dirigir ou da Carteira Nacional de Habilitação para obter acesso à informação. Parágrafo 2º. O disposto no inciso V do caput não se aplica aos processos administrativos em trâmite nos órgãos federais vinculados ao Ministério da Defesa para os quais seja necessário apresentar o número dos certificados de alistamento militar, de reservista, de dispensa de incorporação ou de isenção para obter acesso à informação. Parágrafo 3º. Os cadastros, formulários, sistemas e outros instrumentos exigidos dos usuários para prestação de serviço público conterão campo de preenchimento obrigatório para registro do número de inscrição no CPF. Parágrafo 4º. Ato do Secretário Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia poderá dispor sobre outras hipóteses, além das previstas no caput. Parágrafo 5º. A substituição dos dados constantes nos incisos E8 do caput pelo número de inscrição no CPF é ato preparatório à implementação do Documento Nacional de Identidade a que se refere o artigo 8º da Lei nº 13.444, de 11 de maio de 2017. Artigo 6º. As exigências necessárias para o requerimento serão feitas desde logo e de uma só vez ao interessado, justificando-se a exigência posterior apenas em caso de dúvida superveniente. Artigo 7º. Não será exigida prova de fato já comprovado pela apresentação de documento ou informação válida. Artigo 8º. Para complementar informações ou solicitar esclarecimentos, a comunicação entre o órgão ou a entidade do Poder Executivo Federal e o interessado poderá ser feita por qualquer meio, preferencialmente eletrônico. Artigo 9º. Exceto se existir dúvida fundada quanto à autenticidade ou previsão legal, fica dispensado o reconhecimento de firma e a autenticação de cópia dos documentos expedidos no país e destinados a fazer prova junto a órgãos e entidades do Poder Executivo Federal. Artigo 10. A apresentagem de documentos por usuários dos serviços públicos poderá ser feita por meio de cópia autenticada, dispensada nova conferência com o documento original. Parágrafo 1º. A autenticação de cópia de documentos poderá ser feita, por meio de cotejo da cópia com o documento original, pelo servidor público a quem o documento deva ser apresentado. Parágrafo 2º. Constatada, a qualquer tempo, a falsificação de firma ou de cópia de documento público ou particular, o órgão ou a entidade do Poder Executivo Federal considerará não satisfeita a exigência documental respectiva e, no prazo de até 5 dias, dará conhecimento do fato à autoridade competente para adoção das providências administrativas, civis e penais cabíveis.